condições normais, as células do nosso corpo crescem e se reproduzem por um processo conhecido como divisão celular, onde uma célula se divide e dá origem a duas células idênticas. Este processo, chamado de mitose, é responsável pela reposição de células mortas, regeneração do tecido saudável do corpo e pelo crescimento do indivíduo. Porém, existem situações em que as células sofrem mutações e tornam-se cancerosas. Essas células perdem a sua função e começam a se multiplicar rapidamente, invadindo e colonizando áreas reservadas para outras células. Esse crescimento celular descontrolado origina o tumor. No tumor benigno, as células não invadem o tecido vizinho. No tumor maligno, elas invadem e destroem, por isso chama de câncer. Normalmente, o tratamento dos casos de câncer se dá pela combinação de técnicas diferentes, como, por exemplo, a quimioterapia e a cirurgia. A quimioterapia, diferente da radioterapia e da cirurgia, é usada em tratamento que atua em todo o corpo, ou seja, sistêmica, à base de fármacos que impossibilita a reprodução celular e, por consequência, levam à morte da célula maligna. Estes fármacos podem ser administrados de forma isolada ou podem ser combinados. Nos dias de hoje, um alvo quimioterápico significativo são os microtúbulos, que possuem extrema importância à replicação celular. Os microtúbulos são polímeros celulares, formados por filamentos proteicos em forma de tubo montado a partir de polímeros alfa e beta-tubulina, heterodímeros e que fazem parte do citoesqueleto. Realizam diferentes papéis dentro da célula, que são essenciais na proliferação celular, ajudando no tráfego, na sinalização e na migração de células eucarióticas. O ciclo celular é basicamente o programa para o crescimento e a divisão celular. Há 4 fases no ciclo celular: G1, S, G2 e M. A fase G1 é definida por apresentar expressões de gene e sintetizar a proteína, permitindo o crescimento da célula e produção das proteínas necessárias para que ocorra a síntese do DNA. A fase S, responsável pela replicação do DNA da célula, possui então 2 fitas completas de DNA. Durante a terceira fase, G2, a célula irá crescer novamente e sintetizar as proteínas essenciais para o processo de divisão celular. Após completar essa fase, a célula irá entrar na fase M, na qual a célula irá passar por um processo chamado citocinese, dando origem a 2 células filhas, completando assim o ciclo celular. Nesse ciclo, o alvo do fármaco, que possui capacidade de atuar na estabilização do microtúbulo, é a metafase, impedindo a fase G2M na anafase, podendo levar à morte celular. A colchicina é uma alcaloide altamente venenosa, originalmente extraído das plantas açafrão do prado. A colchicina é um agente antimitótico utilizado amplamente como substância experimental para estudar a divisão e a função celular, pois ela facilita a visão mais detalhada dos cromossomos, o que acarreta o seu estudo mais detalhado. É conhecida por ser um tratamento eficiente para a gota, pois ela não influencia a excreção renal de ácido úrico ou a sua concentração no sangue. Em virtude de se ligar à tubulina, a colchicina interfere com a função dos fusos mitóticos e causa a despolarização e desaparecimento dos microtúbulos fibrilares, dos granulócitos e outras células móveis, fazendo com que a migração dos granulócitos para a região inflamada seja inibida e haja redução das atividades metabólicas e fagocitárias dessas células. Isso reduz a liberação do ácido lático e de enzimas pró-inflamatórias, que ocorre durante a fagocitose, rompendo o ciclo que resulta na resposta inflamatória. A colchicina é um dos primeiros fármacos antimitóticos que vem sendo estudada e investigada, levando em conta a compreensão da ação do fármaco nos microtúbulos. A droga leva a vários efeitos na tubulina, principalmente a uma mudança na estrutura secundária da proteína,
causada pela ligação de um local de alta afinidade na heterodímero tubulina. A colchicina é muito utilizada em preparações citogenéticas para interromper a divisão celular. Sua atuação consiste em impedir a organização dos microtúbulos devido à alteração na estrutura do dímero, dificultando a montagem da tubulina, levando a um parcial deslocamento da estrutura secundária da beta-tubulina no terminal carboxi.